Esmeralda, resumo do capítulo 74. Patrícia lamenta o estado de Bernardo e diz a José Armando que não sabe o que fará caso seu pai venha a falecer. José Armando explica que prometeu a Bernardo que cuidará de Patrícia. Joana arruma Esmeralda para o jantar com Lúcio. O empregado de Lúcio aparece para buscá-la. Sozinha, Joana lamenta que Lúcio nunca tenha a amado. Sozinha em uma sala, Esmeralda ouve uma gravação de Lúcio. Lúcio aparece com 2 taças nas mãos e diz a Esmeralda que a ama. Esmeralda se levanta. Lúcio lhe entrega uma taça e propõe um brinde ao futuro dos dois. Lúcio segue feliz com a presença de Esmeralda e pede que a filha de Branca tenha pena dele. Rodolfo recrimina Rosário por não ter acompanhado Esmeralda. Rosário explica que Esmeralda optou por ir sozinha. Rodolfo e Branca resolvem voltar para a mansão caso Esmeralda resolva ligar para lá. Rosário começa a chorar e Florzinha suspeita que a curandeira esteja omitindo coisas. Álvaro afirma a Rodolfo e Branca que pretende denunciar Lúcio. Fátima diz a Patrícia que não podem culpar Lúcio pelo sumiço de Esmeralda, afinal ele está no hospital. Patrícia conta para Fátima que José Armando deu alta a Lúcio naquele mesmo dia. Esmeralda implora a Lúcio para que lhe entregue o seu filho. Lúcio se levanta, estende sua mão para Esmeralda e pede que a mesma o acompanhe. Branca lamenta não ter notícias de Esmeralda e Graziela aconselha a tia a não se preocupar. Fátima nota que Branca está pálida e ressalta que sumir com José Rodolfo foi uma grande irresponsabilidade da parte de Esmeralda. Lúcio leva a Esmeralda no quarto em que está José Rodolfo e aconselha a não se preocupar, pois o menino está bem. Adrian diz a Graziela que irá voltar para a fazenda. Graziela afirma que iria com ele para onde for. Adrian sai da cozinha e a deixa sozinha. Álvaro confessa a Hortência que a cada dia sente que Esmeralda não o ama mais. Hortência tenta confortar o filho e lhe explica que isso é coisa de sua cabeça. Lúcio pede a Esmeralda que se case com ele e ressalta que não consegue imaginar sua vida sem ela. Esmeralda fica em silêncio e Lúcio pede a ela que lhe dê uma resposta. Esmeralda pede a Lúcio que lhe entregue seu filho e não a faça mais mal. Lúcio a confronta sobre o mal que ela lhe fez. Esmeralda se levanta e o questiona por que a salvou. Lúcio liga o rádio e pede a Esmeralda que dance com ele. José Armando recebe uma ligação de Rodolfo, o informando que Branca não está bem. Patrícia resolve acompanhá-la à mansão, mas o médico pede a Patrícia que fique em casa e descanse. Enquanto dança com Esmeralda, Lúcio admite seu amor por ela. Esmeralda dá continuidade à dança, porém esboça uma reação estranha. José Armando examina Branca e a aconselha a descansar. Em particular, José Armando diz a Rodolfo que a pressão de Branca está altíssima. Rodolfo associa o estado de Branca ao sumiço de Esmeralda. José Armando fica surpreso ao descobrir que Esmeralda sumiu. Rodolfo desconfia que Lúcio esteja envolvido, mas logo em seguida descarta a possibilidade. Afinal, Lúcio segue internado no hospital. José Armando o corrige e lhe explica que deu alta a Lúcio naquele mesmo dia. Rosário confessa a Socorro que Esmeralda não foi embora, mas sim foi ao encontro de Lúcio, que está com seu filho. Socorro fica desesperada e abraça Rosário para lhe acalmar. Álvaro percebe que o quarto de Lúcio está vazio. A enfermeira resolve verificar o que aconteceu. Aflita, Esmeralda começa a chorar. Lúcio pede que Esmeralda não chore e ressalta que não gosta de vê-la sofrer. Esmeralda pede a Lúcio que a deixe, pois ele está a aprisionando. Lúcio pede que Esmeralda se sente e a aconselha a se acalmar. Lúcio explica que não é o canalha que Esmeralda imagina. Esmeralda pede que a deixe ir e não a atormente. Lúcio lamenta que Esmeralda não queira ficar ao seu lado e resolve lhe dar sua liberdade, mas antes diz que a quer e ressalta que ela não tem motivos para se horrorizar, pois agora é um homem comum devido à sua cirurgia plástica. Lúcio agarra Esmeralda, que fica apavorada. Socorro oferece um chá a Rosário e pede para que se tranquilize. Rosário pede a Socorro que reze com ela para que Deus proteja Esmeralda, José Rodolfo e Sabiá. Branca também faz suas orações intercedendo pela filha. Esmeralda despreza Lúcio e pede a ele que não a toque. Lúcio diz que não tem motivos para que ela se afaste dele, pois não tem mais a cicatriz. Esmeralda explica que não era a cicatriz que a afastava dele e ressalta que a deformidade de Lúcio está na alma. Lúcio diz que Esmeralda será dele para sempre e ressalta que a mesma terá que amá-lo. Lúcio tenta agarrar Esmeralda novamente, mas no mesmo instante sente dores no peito e desmaia. Esmeralda se aflige e chama por Joana. Joana pede a Bruno que traga os remédios de Lúcio e pede a Esmeralda que chame por José Armando. José Armando tenta descobrir através de Ivone o endereço de Lúcio, mas ela lhe explica que Lúcio não foi registrado no hospital por ser um paciente de Bernardo. Esmeralda entra em contato com Ivone e pergunta por José Armando.
Esmeralda liga para a mansão dos Álvares Real e passa o endereço de onde está para José Armando. Rodolfo comunica a Branca que irá imediatamente resgatar Esmeralda. Fátima confronta Branca sobre onde vai Rodolfo com tanta pressa. Branca explica para Fátima que ele irá buscar Esmeralda. Ivone tenta tranquilizar Joana e explica que José Armando fará o atendimento de Lúcio. Joana diz que Lúcio está morrendo. Esmeralda volta para casa com José Rodolfo. Esmeralda se preocupa com o estado de Lúcio e pede a Rodolfo que a leve para o hospital. Rosário fica inconformada que Esmeralda se preocupe com Lúcio após ele ter lhe feito tanto mal. No hospital, Lúcio delira e chama por Esmeralda. Fátima comunica a Patrícia que Esmeralda estava na casa de Lúcio e aconselha Patrícia a ficar esperta, pois Esmeralda deve aparecer no hospital. Esmeralda visita Lúcio em seu quarto, que fica impaciente com sua presença e diz que a ama e precisa falar com ela. José Armando aconselha Esmeralda a deixar o quarto para que Lúcio não se alarme. Esmeralda conta a Ivone os perrengues que passou com Lúcio antes dele ter um infarto. Lúcio afirma a José Armando que mais uma vez está entre a vida e a morte. José Armando aconselha Lúcio a se acalmar. Lúcio diz que não há motivos para se acalmar, pois tem certeza que irá morrer e ressalta que viveu uma grande ilusão. José Armando aconselha Lúcio a lutar pela vida e parar de dizer que irá morrer. Lúcio explica que não tem motivos para se agarrar à vida se não tem Esmeralda ao seu lado. Ivone conta a Patrícia que o estado de Lúcio é crítico e será quase impossível salvá-lo. Patrícia fica surpresa. Patrícia visita Lúcio em seu quarto e José Armando explica a Patrícia que ele teve uma recaída inesperada após viver fortes emoções. Patrícia aconselha José Armando a transferir o caso de Lúcio para outro médico. José Armando se nega e diz que ficará ao lado de Lúcio até que o mesmo se restabeleça. Patrícia diz que ficará no hospital. Patrícia recrimina Esmeralda por estar no hospital após seu expediente. Esmeralda não se intimida e diz a Patrícia que poderia lhe fazer a mesma pergunta, afinal, já se encerrou o período das visitas. Patrícia pede a Esmeralda que não banque a esperta com ela e ressalta que sabe muito bem que ela está ali por conta de José Armando. Esmeralda explica que está no hospital por conta de Lúcio. Cínica, Patrícia questiona se finalmente Esmeralda admitiu que Lúcio é o pai de seu filho. Esmeralda afirma que a vida de Lúcio está em perigo e ressalta que está ali por um gesto de humanidade. Joana observa Lúcio repousando pela janela do quarto. Patrícia insiste para que José Armando deixe Lúcio com o médico plantonista. José Armando diz à filha de Bernardo que não deixará Lúcio à própria sorte e a aconselha a ir para casa. Patrícia concorda e aconselha José Armando a descansar. Lúcio pergunta a Esmeralda se ela quer que ele morra. Esmeralda afirma que não. Nesse instante, José Armando aparece e pergunta se Esmeralda ficará à noite no hospital. Esmeralda diz que sim e a informa que se ocorrer alguma emergência, necessitará de sua ajuda. Lúcio acorda e pede a José Armando que o deixe morrer. José Armando o aconselha a se acalmar. José Armando resolve buscar um sedativo. Lúcio pede a José Armando que não o deixe morrer sozinho e ressalta que sabe que José Armando não repetirá a façanha de mantê-lo vivo novamente. José Armando novamente o aconselha a não desistir. Lúcio pede a José Armando que o escute e ressalta que tem algo a lhe contar antes de morrer. Esmeralda pergunta a Álvaro se há a possibilidade de Lúcio se salvar. Álvaro explica que o coração de Lúcio está comprometido e ressalta que será difícil se salvar. Álvaro confronta Esmeralda sobre o que estava fazendo na casa de Lúcio. Esmeralda resolve lhe contar toda a história. Rodolfo não consegue entender como Esmeralda esteja no hospital após Lúcio lhe fazer tanto mal. Branca explica que apesar das atitudes de Lúcio, Esmeralda tem muita gratidão a ele. Álvaro diz a Esmeralda que o seu calvário deve acabar hoje à noite com a possível morte de Lúcio. Esmeralda o observa. Lúcio enfatiza a José Armando que não tem medo de morrer, mas admite ter medo do desconhecido. Lúcio enfatiza que a hora da morte é a hora da verdade. Sabiá e Curió se encontram. Sabiá pede a Betânia que dê um de seus espetinhos a Curió. Ivone diz a Joana que os médicos estão fazendo o possível para salvar Lúcio. Joana diz que dessa vez Lúcio não se salvará, pois vê em seu semblante. Aurora diz a Adrian que está desanimada, pois parece que nunca irão se casar. Adrian tenta convencê-la do contrário. Esmeralda lamenta o que será de Joana caso Lúcio venha a morrer. Joana pergunta o estado de Lúcio para José Armando, que afirma que ele está na mesma. Joana pede a José Armando que faça o impossível para salvar o seu patrão.
Joana consegue autorização para entrar e ver Lúcio. Lúcio acorda e Joana diz que está ao seu lado, como sempre. Lúcio é grato a Joana, que apesar de tudo, sempre foi fiel a ele. Lúcio pede a Joana que chame José Armando, pois precisa confessar a ele antes de morrer que José Rodolfo é filho dele. Betânia pede a Curió e Sabiá que levem sua mesinha para dentro, e os dois fazem uma grande confusão, fazendo com que a vendedora caia na gargalhada. Graziela diz a Fátima que Lúcio é um louco que sempre se meteu na vida de Esmeralda. Fátima sai em defesa de Lúcio e ressalta que ele também merecia refazer sua vida. Fátima afirma que tem suas dúvidas se Esmeralda realmente não ama Lúcio. Lúcio diz a José Armando que antes de morrer lhe contará até que ponto amou Esmeralda. Lúcio relata como conheceu Esmeralda e como ela lhe cativou. Lúcio ressalta que sempre voltava à cabana para vê-la e por isso pôde chegar no fatídico dia em que a cabana de Rosário estava pegando fogo. Lúcio ressalta que não pensou duas vezes antes de salvar Esmeralda, que estava em meio a chamas, ato que o fez contrair uma cicatriz no rosto. Lúcio explica que a partir daí passou a ser responsável pela educação de Esmeralda e lhe ensinou muitas coisas. Lúcio explica que a moldou conforme o seu gosto pessoal. Álvaro diz a Esmeralda que não consegue compreender como ela e José Armando podem estar preocupados com Lúcio após tanto mal que ele fez. Esmeralda diz que antes que Lúcio morra pretende falar com ele. Por telefone, Patrícia diz a Fátima que teme que Lúcio, à beira da morte, revele a José Armando que José Rodolfo é seu filho. Fátima descarta essa possibilidade e ressalta que Lúcio, mesmo depois de morto, não gostaria de vê-los juntos. Lúcio diz a José Armando que seu intuito sempre foi destruir o amor dele de Esmeralda. José Armando afirma que sabe disso e ressalta que ele conseguiu isso no dia em que se aproveitou de Esmeralda e, consequentemente, lhe deu um filho. Lúcio corrige José Armando e lhe revela que o filho de Esmeralda é, na realidade, o seu filho. José Armando fica surpreso.